tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, no próximo domingo você fica livre de ter que pagar o salário e as mordomias de Eduardo Bolsonaro, o filho 03. Se ele não reassumir o seu mandato até domingo, ele vai ser cassado. Podem postergar, podem inventar, podem fazer o que quiserem, mas ele, inclusive, deve ser cassado porque o Hugo Mota, está sendo pressionado a tomar uma atitude contra um deputado que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil e ainda assim está sendo pago pela Câmara dos Deputados, está dando despesa para a Câmara dos Deputados, porque ele manipula as verbas do seu gabinete, porque ele tem um teleguiado, um deputado teleguiado que é o seu suplente lá, fazendo tudo o que ele manda. E mais ainda, a missão que o papai pagou para ele ao custo de 2 milhões de reais de PIX dos otários, do gado otário, não está sendo efetivo, porque você acaba de ver o Lula disparando nas pesquisas de opinião, não é? Olha que maravilha, disparando nas pesquisas de opinião, e os Estados Unidos, a perspectiva é que eles vão ter, com esse tarifaço que o Trump jogou em cima do Brasil, eles vão ter mais prejuízo que a gente, porque eles vão ter inflação, porque eles compram produtos do Brasil, só aquilo que é muito baratinho, não é? Que eles fazem o último preço e nós compramos muito mais deles que eles de nós. Então eles vão perder dinheiro do Brasil, que compra muito deles, e ainda vão perder dinheiro no mercado deles, porque vão ter que comprar suco de laranja, aço, café, tudo mais caro, porque o Brasil vende a preço de banana. Caso você não saiba, carne, café, suco de laranja e até aço que fica no Brasil é de qualidade pior. O que é bom mesmo vai para os americanos. Agora, quem sabe, não vá mais. Vamos assistir essa reportagem sobre esse tema. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa, se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. E o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal, afirmou à CNN que não tem previsão de voltar para o Brasil. Eu conversei com ele e ele me disse que, abre aspas, não tenho previsão de voltar para o Brasil enquanto houver um ministro no Supremo Tribunal Federal superpoderoso, fecha aspas. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que o trabalho dele nos Estados Unidos é informar sobre o cenário de perseguição a políticos de direita. Fala pessoal, estamos saindo agora aqui de mais uma reunião na Casa Branca, uma rodada de reuniões muito importante para a gente conseguir trazer, né, o cenário brasileiro do que está acontecendo aí, os impactos da tarifa, e o Paulo Figueiredo sempre conosco aqui, ajudando, né, lado a lado comigo. A mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, 16 de julho, revela uma oscilação positiva na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, após o anúncio das sobretaxas dos Estados Unidos às importações brasileiras. A reprovação ao governo caiu de 43% para 40%, enquanto a aprovação subiu de 26% para 28%. O levantamento mostra que a desaprovação é maior entre homens evangélicos, pessoas com ensino médio completo e eleitores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A percepção da economia também melhorou, com 21% dos entrevistados afirmando que a situação econômica do país melhorou nos últimos 12 meses, contra 46% que disseram que piorou. Sobre a reação do governo Lula ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, 53% dos entrevistados consideram que o presidente acertou ao anunciar medidas de reciprocidade, enquanto 39% discordam. A medida americana foi motivada por críticas de Trump ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal. Pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. Em um eventual segundo turno, Lula descolou de todos os outros nomes.
No meu tempo, isso se chamava tiro no pé. Veja só, o Eduardo Bolsonaro não ficou quase no Brasil esse ano, estava carregando a mudança dele para lá, para os Estados Unidos, para, com o apoio do pai, com milhões de reais doados pelo pai, para defendê-lo junto ao governo Trump, para conseguir que o governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, atacasse o Brasil para tentar intimidar o poder judiciário brasileiro. Vamos ver o que é que ele conseguiu. Ele conseguiu tirar o Lula de uma situação difícil que estava, né? A popularidade dele não estava tão boa assim, e de repente inverteu a curva, começou a melhorar e todo mundo ficou ao lado dele. Essas notícias ainda estão um pouco defasadas. Já há notícias que eu ainda não achei hoje, não tive tempo, de que aumentou ainda mais a quantidade de gente que apoia a reação do Brasil depois do PIX. Ocorreu isso. Depois que o Trump prometeu atacar o PIX no Brasil, por dizer que o PIX torna a nossa economia mais dinâmica que a deles, então isso é algo que seria injusto, na visão dele, a nossa economia ser mais dinâmica que a deles. Veja só, né? Bom, o que acontece é que com o fortalecimento eleitoral de Lula e de imagem também, fica mais fácil dominar o bolsonarismo e mais fácil dominar o centrão, na verdade. O bolsonarismo dominar no sentido de vencê-lo, mas o centrão no sentido de trazê-los para o lado do Lula. Para governo, Mota terá dificuldade para derrubar o veto de Lula no Senado, porque mais deputados vão querer ficar do lado que está ganhando, que é o lado do Lula. O próprio Mota também mudou de comportamento. E a melhora na aprovação do Lula teve efeito até lá no STF, que anulou o decreto legislativo da Câmara dos Deputados, que anulava o aumento do IOF para gente muito rica, que o Lula tinha decretado. Então aí já é mais uma vitória, graças ao trabalho do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vamos ver que mais que o Eduardo Bolsonaro fez. Ele conseguiu que 85% dos brasileiros desaprovassem o aumento no número de deputados que o Lula vetou, né? Que não é bobo nem nada, e até porque também é um absurdo passar de 503 para 531 deputados, sendo que já tem deputado até demais lá, né? Então o Lula vetou e os 85% dos brasileiros aprovam. A imprensa internacional repercutiu como o tarifaço do Trump deu um impulso inesperado à popularidade do Lula. E por que ocorreu esse tarifaço? Graças a esse imbecil filho 03 do Jair Bolsonaro. Muito bem, o apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com a insistência em anistia após o tarifaço de Trump. Então, o Eduardo Bolsonaro ele conseguiu também tirar apoio da direita e da extrema-direita ao Bolsonaro e à família Bolsonaro. Por quê? Porque ele convenceu o Trump a atacar o Brasil. Veja só quanto esse sujeito é burro. Mas vamos em frente. A pesquisa recém-publicada aí da Genial Quest diz que 1/3 dos bolsonaristas prefere Michele como opção a Bolsonaro. E o Eduardo tem 22 e Tarcísio 20. Então, quer dizer, a Michele é que está na frente de todo mundo, inclusive dessa anta aqui, né, o Eduardo Bolsonaro, que conseguiu fazer com que a Michele fosse para a ponta, porque está todo mundo com raiva dele. Ele chegou a ter uma preferência, mas o Brasil está com raiva desse cara, né? E o Eduardo Bolsonaro, segundo os aliados, membros do partido dele, está fora de controle e obcecado pela candidatura presidencial. Disseram para ele que ele podia ser presidente, agora ele só pensa nisso. E como ele vai ser presidente se ele está sendo processado pelo STF, um inquérito muito forte que vai enfiar nesse inquérito 4995
vai enfiar o pai dele e o irmão dele, o 01, que ameaçou dar um golpe no STF. Então ele vai, se não for preso, pode ser que ele não pegue, ele vai pegar muita cadeia, né? Vai preso se vier para o Brasil e, além de tudo, ele vai perder os seus direitos políticos muito antes disso, porque o que é que aconteceu? Ele vai perder o mandato. Isso vai acontecer, sabe quando, pessoal, que isso vai acontecer? Vai acontecer no próximo domingo. Veja só. O que diz a regra da Câmara sobre o fim da licença ou renúncia de Eduardo Bolsonaro? Veja só. Com prazo limite para retorno à atividade parlamentar nesse domingo, dia 20, e sem possibilidade de renovar o afastamento, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro decidiu abrir mão do mandato, como revelou o Estadão não é, lá quando ele renunciou mesmo. Ele pediu 122 dias de licença e, na verdade, esses 122 dias de licença eles terminam no domingo. Mas muito antes dele pedir a licença, teve alguém aí que disse que isso ia acontecer, que ele ia pedir licença e, se ele pedisse a licença, ele teria que voltar em 120 dias. E esse alguém que disse isso fui eu, e eu fiz a conta e cheguei no dia 19. E vai ser no dia 20 que vai terminar o prazo dele, e se ele não reassumir, ele vai perder o mandato. Oficialmente, eles ainda vão tentar enrolar, mas vão acabar tendo que tirar o mandato dele, porque ele vai ter excedido o prazo. Partidos do Centrão, inclusive, evitam se comprometer com mudança na Constituição que salvaria o mandato do Eduardo Bolsonaro, até porque eles sabem que o STF vetaria, né? Ele não vai deixar fazer uma coisa dessa só para salvar o pescoço de alguém que está prejudicando o Brasil. E aqui está a matéria que eu publiquei no Brasil 247 em 25 de maio deste ano, que foi uma das matérias mais lidas do mês de maio lá, que foi antes dele pedir a licença. Deputado diz que ficará nos Estados Unidos para conspirar contra o STF. Se a Câmara não tirar seu mandato até 19/7, o tribunal tira para abrir ação penal. Mas eles vão ter que tirar de qualquer jeito, porque ele já excedeu os 120 dias. Então, aqui ficou tudo muito claro, não é, que lá atrás eu avisei e eu mostro aqui, porque às vezes as pessoas acham que eu falo e nada acontece, mas quando a gente analisa alguma coisa aqui no blog da Cidadania, minha amiga, meu amigo, é com base em fatos, em análises, não em bola de cristal. E como o Eduardo Bolsonaro pode ficar inelegível se não voltar ao Brasil? Simples, o prazo para ele ficar fora do mandato dele acabou. E, na verdade, ele, de um jeito ou de outro, ele vai ficar inelegível, não é? Porque se ele não voltar, ele vai sofrer uma ação penal. O Eduardo Bolsonaro tem licença na Câmara dos Deputados até o próximo domingo, diz aqui a matéria, né? Vamos deixar bem explicadinho aqui. Eduardo Bolsonaro tem licença na Câmara dos Deputados até o próximo domingo e responde a processo administrativo como servidor da Polícia Federal. Há 3 dias do fim da licença na Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro corre o risco de se tornar inelegível caso fique sem mandato. A inelegibilidade, porém, estaria relacionada à carreira do 03 do ex-presidente como escrivão na Polícia Federal. O parlamentar responde a um processo administrativo disciplinar na corporação e outro poderá ser aberto se ele continuar nos Estados Unidos. Então ele já tinha problemas na Polícia Federal e o processo parou porque ele se elegeu deputado. Mas também tem uma ação recém-aberta no Supremo Tribunal Federal, né? É um inquérito ainda que leva o número 4995, onde vão entrar o pai e o irmão dele, e que pede aí penas que, se ele pegar essas penas, vai dar 20 anos de cana. A primeira consequência seria ficar inelegível, né? Mas ele vai ficar inelegível por conta do caso na Polícia Federal, e aí acabou
candidatura, acabou tudo, mas de qualquer jeito, mesmo que ele não ficasse inelegível, na verdade, tudo isso terminaria em nada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.